0,01 Bitcoin está custando 2 salários mínimos. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer, cara, como se fosse uma reflexão. Eu quero te convidar a pensar, porque eu juntei alguns dados e alguns números aqui sobre a realidade dos brasileiros e equiparei, né, comparei eles com o Bitcoin. Cara, eu não sei se eu fico feliz por ter essa clareza tão grande assim, tão cedo, né, nessa fase da adoção do Bitcoin, ou se eu fico realmente, assim, genuinamente triste pela maior parte dos brasileiros, e você vai entender por que eu fiquei triste assim por essas pessoas. O salário mínimo, para quem não sabe, hoje em dia tá rodando aí por volta de R$ 1.600 e 0,01 Bitcoin, se eu não me engano, tá 3.200 e alguma coisa. Então 0,01 Bitcoin é praticamente assim 2 salários mínimos completos. Só que, como todo mundo já sabe, não é todo o salário do brasileiro que fica disponível. Grande parte do salário dele ele destina para contas, aluguel, despesa, pensão, dívida, uma porrada de coisa, cartão de crédito. Então, desse valor que o brasileiro tem, que ele recebe todo mês, vai sobrar ali só um pouquinho para ele conseguir, sei lá, guardar numa caixinha do Nubank. Ele nem pensa em Bitcoin, ele nem sabe o que é Bitcoin. Só que não é novidade que cada dia que passa fica mais difícil pro brasileiro médio conseguir acumular 0,01 Bitcoin. 0,01 Bitcoin teve um dia que ele foi menos de um salário mínimo. Hoje em dia são 2 salários mínimos. E quando eu falo que hoje em dia são 2 salários mínimos, eu estou levando em consideração que o Bitcoin já caiu 50% do seu topo histórico. Se a gente estivesse falando do all-time high, quando o Bitcoin estava lá a $126 mil, seria papo de 4, 5 salários mínimos para a pessoa conseguir comprar 0,01 Bitcoin. Um Bitcoin não é uma realidade para muita pessoa. 0,1 Bitcoin também não. Porque 30 mil reais não é todo mundo que tem hoje em dia. E 0,01 Bitcoin eu vou te mostrar que também não é uma realidade para muitas pessoas. E se você tem 0,01 Bitcoin e tá achando aí que é pouco, eu vou te mostrar que na verdade é uma quantidade absurdamente grande, cara. Se for comparar com a realidade dos brasileiros. Ó, de acordo com a minha pesquisa do Google, a renda média do brasileiro hoje em dia, se tirar uma média de todos os brasileiros que existem, né? Acredito que foi assim que puxaram esses dados, mas enfim, daria R$ 3.732. Aí você olha e fala, pô, quase 4 mil reais, até que é uma média boa, né? Só que em bitcoins, isso dá algo em torno de 0,012 bitcoins, ou seja, 1.200.000 satoshis, se eu não me engano. Se a gente pesquisar o que sobra dessa renda média desses brasileiros, a gente chega no número de R$ 750 por mês. Dos 3.732, depois do aluguel, das dívidas, sei lá, de todos os gastos que o brasileiro tem, sobra apenas aproximadamente R$ 750. E eu acho que isso aqui é bem duvidoso, tá? Porque, cara, eu conheço pessoas assim que não sobra nem R$ 1. Não sobra nem R$ 1. Ou às vezes sobra 300, 200 reais por mês. Mas vamos confiar aqui nesse dado de 750 reais por mês que sobram. Cara, isso dá uma quantidade de 0,0023. 230 mil satoshis por mês. 230 mil satoshis. Isso se a gente considerar que esses brasileiros que sobram esses 750 reais, eles vão guardar esse dinheiro, que é uma coisa que a gente sabe que não acontece. A pessoa vai lá, pega, vai jogar no tigrinho, vai colocar em aposta esportiva para tentar dobrar esse dinheiro, vai gastar no bar, vai gastar no rolê, vai viver a vida dela. Não tá errada, tá? Tem que viver a sua própria vida. Mas você tá entendendo onde que eu quero chegar? Hoje em dia, pro brasileiro médio, 0,01 Bitcoin é impossível. A pessoa nunca vai conseguir na vida dela alcançar 0,01 Bitcoin. Porque se sobra 750 reais todos os meses para ela e 0,01 Bitcoin está custando 2 salários mínimos, que o salário mínimo é R$ 1.600 reais, imagina quantos meses a pessoa vai precisar para ir ali aportando até alcançar a sonhada marca de 0,01 Bitcoin. Porque hoje em dia esse é o sonho. Não é mais ter um Bitcoin inteiro. Não é mais ter 0,1 Bitcoin, é 0,01 Bitcoin. Essa é a meta realista do brasileiro hoje em dia. E como você pode ver, já não é mais tão realista, não é uma realidade para muitas pessoas. E repito, eu estou falando aqui com a cotação atual do Bitcoin.
Nele ali por volta de 320 mil reais. 50% de desconto. Quando o Bitcoin voltar para o seu topo histórico, acabou, cara. As pessoas não vão ter a chance de acumular 0,01 Bitcoin, sobrando 750 reais por mês. E se ela gastar, quiser viver minimamente a vida dela, vai sobrar 350 reais por mês para ela. Ou seja, o que está acontecendo agora é assim, antes a meta era 1 Bitcoin, agora a meta é 0,01 Bitcoin. Daqui a alguns anos vai ser 0,001 Bitcoin, vai ser 100 mil satoshis. E essa meta vai abaixando a cada dia que passa. Vai ficar cada dia mais difícil para o brasileiro médio acumular alguns satoshis. E eu falei que eu não sabia se eu ficava feliz ou triste justamente por isso, porque eu tenho essa clareza mental. Eu sei que o Bitcoin é o ativo mais escasso da história da humanidade. E eu tenho esse senso de urgência para acumular Bitcoin. Agora imagina a pessoa que sobra 750 reais no mês para ela. Ela não tem uma reserva de emergência. Ela não tem educação financeira. Cara, assim, é realmente absurdo. Eu acho que esse ciclo de baixa é a última chance do pobre e da classe média baixa, ou da própria classe média também, conseguir alcançar 0,01 Bitcoin. Vai ser uma coisa realmente rara. A próxima meta vai ser ter 100 mil satoshis. E depois vai ser ter 10 mil satoshis. Depois vai ser 1000 satoshis. Cada dia que passa vai ficar mais apertado para o brasileiro, cara. Eu tô te falando isso para você que já tem 0,01 Bitcoin, valorizar o que você tem. Encontrar maneiras de fazer mais renda para você conseguir acumular mais. E se você ainda não tem, cara, busca. São apenas 3.200 reais. Tá barato pra cacete. Você tem que aproveitar essa chance que você tem. E repito, mais uma vez, sendo chato pra caramba, cara. 50% de desconto. Porque quando voltar pro topo histórico, que tiver custando 6.400 reais, você ter 1 milhão de satoshis, você não vai conseguir. A grande maioria das pessoas não vai conseguir. Nem se a pessoa que ganha aí a média da renda média brasileira, 3.732, nem se ela zerar os gastos dela, sei lá, o 13º dela, ela conseguir pegar para investir, nem se ela fizer isso, ela vai conseguir ter 1 milhão de satoshis, quando voltar para o topo histórico. Agora imagina no próximo ciclo de alta, que vai passar do topo histórico, 200 mil dólares talvez. Vai estar papo de 13 mil reais, 1 milhão de satoshis. O cerco está se fechando, cara. O cerco está se fechando. E a gente está falando aqui de uma janela de tempo extremamente curta. Eu estou falando de 1 milhão de satoshis começar a valer 13, 14 mil reais numa janela de 5 anos. Imagina daqui 10, 20, 30 anos. Você está entendendo por que tantos bitcoiners, tantas pessoas na internet falam para você comprar Bitcoin enquanto ainda há tempo? É porque você não vai conseguir acumular a mesma quantidade que você está conseguindo hoje em dia. Enquanto eu te falo isso, cara, eu tô realmente agoniado, assim, tentando achar maneiras de conseguir acumular mais Bitcoin. Eu tô comprando Bitcoin que nem louco. Todo dia eu tô comprando Bitcoin. Todo dia. Não tô perdendo tempo. Porque eu sei que daqui 10, 20, 30 anos, quando os meus filhos nascerem, eu vou conseguir ter uma quantidade boa de bitcoins assim que eles nunca vão conseguir ter na vida deles com o mesmo esforço que eu estou fazendo hoje em dia. Porque você vai precisar de uma quantidade cada vez maior de trabalho, de suor, de energia, para ter uma quantidade cada vez menor de bitcoin, para você conseguir comprar ali com o seu fiat. Isso se você conseguir comprar Bitcoin até lá. Bom, esses foram os números que eu gostaria de trazer aqui para vocês, cara. Eu vou começar a falar mais sobre 0,01 Bitcoin, porque eu vejo que muita pessoa fala sobre o preço do Bitcoin inteiro, sendo que, cara, 0,01 Bitcoin já não é a realidade para muita pessoa. Se você chegar em qualquer brasileiro por aí, a grande maioria deles, e perguntar se eles têm 4 mil reais guardados, eles não vão ter. As pessoas não guardam dinheiro. A maioria dos brasileiros nem guarda dinheiro. E eu acho muito difícil, assim, em algum grau, assim, 10% dos brasileiros entender o que é Bitcoin, realmente entender o valor do Bitcoin. Mas se isso acontecer, e quando isso acontecer,
Um Bitcoin, eu garanto pra você que vai estar custando tipo 30 milhões de reais. Porque isso vai levar tempo, não vai acontecer tão rápido e talvez nem aconteça. Eu acho que se alcançar 5% de toda a nação brasileira entender o que é Bitcoin já é demais. Bom, acho que é basicamente isso que eu queria falar, esses números aí chocantes que eu gostaria de trazer pra vocês. Muito obrigado por me assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.